Amém. Tá ótimo. Glória a Deus. Irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, para todos vocês que estão aqui, né? E a graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, para os que estão também na live, pessoal que está assistindo ou que vão assistir futuramente. Essa ferramenta é maravilhosa. Quando Deus, nos proporcionou essa graça, a internet, nós temos que dar graças a Deus por isso. É um meio da palavra de Deus chegar a todos os lugares. Talvez a pessoa não teve como vir aqui hoje, mas ela está em sua casa, assistindo ao culto, à pregação, e que Deus abençoe cada família que esteja hoje vendo e ouvindo a palavra de Deus, e também aquelas que vão ouvir posteriormente. Mas, irmãos, nós vamos nessa noite orar mais uma vez, pedir a Deus para que Ele continue falando conosco. De várias formas, o Senhor já falou aqui hoje, já nos abençoou através da palavra e também dos louvores. Mas nós vamos agora estar no momento da pregação e precisamos da cobertura espiritual de Deus, do Espírito Santo de Deus, para que tudo que eu fale aqui não seja de mim mesmo, mas que seja vindo do trono da graça do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus querido e santo, Deus Criador dos céus e da terra, te exaltamos mais uma vez, bendizemos o teu santo nome, e neste momento, Pai, nós vamos entrar num momento precioso, que é o momento de pregar a tua palavra. E eu estou aqui hoje, Pai, como um porta-voz do Senhor, para anunciar o evangelho da graça do Senhor. Que o Senhor me ajude, que o Senhor me abençoe, coloque, Senhor, na minha boca as palavras do Senhor, e que todos aqui sintam, ó Deus, verdadeiramente edificados por essa palavra que será pregada, e que o Senhor faça em cada um de nós a mudança necessária. Molde em nós, ó Pai, o caráter de Cristo, para que a gente possa, ó Deus, em nome de Jesus, fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias aí, em Lucas, tá? Evangelho segundo escreveu Lucas, o Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho da graça, Evangelho, Palavra de Deus, capítulo 21, Lucas 21, vamos ler a palavra do Senhor, palavra que é viva e eficaz, palavra que nos abençoa, aleluia. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Lucas 21, a partir do versículo 29, irmãos. Vamos estar lendo a palavra do Senhor aqui nessa noite. Vamos meditar nela em nome de Jesus. 29 a seguir. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: Vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo sabeis por vós mesmos, que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Podeis assentar, irmãos. Aleluia. Meus queridos, está aqui uma passagem que certamente é muito conhecida de todos os irmãos. Nós vamos hoje caminhar um pouquinho nesse texto aqui, verificar o que Jesus está dizendo aqui, como que a gente vai proceder diante de uma palavra tão que exorta a todos nós, porque está falando de acontecimentos que
Tipo assim, vai ter destruição, vai acabar com tudo. Está falando aqui de dois tempos distintos. Um tempo que era lá de Jerusalém, naquele tempo que iria ser tudo destruído. Eles estavam dizendo que o templo lá era muito bonito, que era, né, suntuoso, aquela coisa e tal. E Jesus falou, olha, não vai ficar pedra sobre pedra, isso aqui vai cair tudo. Mas nós vamos daqui a pouco discorrer no texto. E nós também sabemos que é um tempo de alerta para que a gente não fique despercebido. E eu quero fazer uns comentários antes de entrar nesse texto aqui, quanto a esse negócio da gente estar displicente, sem prestar atenção, principalmente nas coisas de Deus. Nós, para a gente ser bem sucedido nessa vida, em tudo, nós precisamos ter foco. Saí da minha casa hoje com o foco de chegar aqui para pregar a palavra de Deus. Imagina, se no meio do caminho eu visse alguma coisa que me interessasse, né? Estava com a irmã Giane, com o irmão Cláudio dentro do carro, e de repente com a irmã Elisa, e aí eu saía do caminho, gente, tem um negócio ali bem interessante, vamos lá ver o que é, e os irmãos aqui esperando para eu pregar, mas eu não chegava. E esse mundo, ele está nos trazendo, assim, coisas demais, invenções demais, muito entretenimento, muita coisa que nos tira do foco. E qual é o foco do ser humano nessa terra? O princípio para que o ser humano está aqui é glorificar a Deus, irmãos. Aí nós estamos aqui com essa igreja, que é uma igreja relativamente pequena. Poderia estar lotada, abarrotada de gente para tudo que é lado aqui, querendo glorificar a Deus. Mas tem apenas os remanescentes. São aqueles que estão firmados. Nós sabemos que Jesus já disse uma vez, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. O chamamento é para todos. Chamamento é para todos. Agora a escolha, quando Deus faz com vocês que estão aqui. Com a gente que está aqui, que tem esse desejo. Eu vou para a igreja, eu vou ouvir a palavra do Senhor. A televisão não vai me atrapalhar. Né? Eu torço para um time tal, ele está jogando agora, mas eu não vou ficar em casa para assistir um jogo, sendo que o culto está acontecendo na igreja. Mas no final de semana pinta um negócio para ir, irmãos, não tem problema de vez em quando a pessoa ir. Mas se tem um trabalho na igreja, o foco tem que ser, em primeiro lugar, no domingo principalmente, a igreja, a casa do Senhor. É o dia do Senhor, é o dia que a gente tira, porque no meio da semana já é uma correria danada. Claro que todos os dias você tem que tirar um tempo, principalmente de manhãzinha. Levantou, se não está tendo tempo para ler um pouquinho a Bíblia, orar, para falar com Deus de manhã, irmãos, levanta um pouquinho mais cedo, 30 minutos mais cedo, leia a palavra pelo menos por 5, 10 minutos, faça uma oração e depois saia abençoado. Porque depois que a gente entra no sistema, você vai trabalhar, qualquer um de nós, não dá para você ficar parando para ler a palavra, salvo alguns que têm essa graça. Tem gente que tem a possibilidade de ler a palavra até enquanto está trabalhando, mas a maioria não tem. Então, irmãos, essas são as minhas primeiras considerações aqui. Cuidado com entretenimento demais, cuidado com distrações demais que estão apresentando a vocês, a nós, para que a gente não fique displicente. E eu quero iniciar aqui, irmãos, porque o texto, ele vai nos dar aqui algumas considerações, e eu quero começar aqui com os versículos 29 ao 31, a gente já leu, mas como de costume, eu gosto sempre de ler novamente, né, para que a gente possa estar comentando a respeito aqui do que está acontecendo. Nós vamos ler o versículo 29 ao 31 de novo, e acompanhem comigo aí. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo, vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando vides acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Então, irmãos, aqui, Jesus, ele começa fazendo uma comparação do conhecimento natural do ser humano com as coisas dessa terra. Então, ele colocou as árvores. Nós estamos agora, num tempo que já estamos há 4 meses sem chuva, né? E aí,
por aqui as árvores ainda estão meio secas, aquele negócio e tal, e a primavera está chegando aí. Mas quando cair a chuva, daí a pouco vocês vão ver, os brotos já começam, né? E as flores se abrem, e aí daí a pouco vai vir os frutos, e a gente sabe, entrou a primavera, daqui a pouco chega o verão. Isso toda pessoa sabe, qualquer um que tem um pouquinho de conhecimento sabe dessas coisas. É o que Jesus falou, olha, vocês sabem disso, agora fiquem atentos. Quando começarem a acontecer essas coisas, que coisas que vão acontecer? Se a gente voltar aqui, nós vamos ver todo o relato das coisas que vão acontecer. Capítulo 20, a gente vai vendo aí muitas coisas, mas eu não quero voltar nesse texto aqui em Lucas. Eu quero que os irmãos abram agora em Mateus 24. Nós vamos dar uma passada por lá, que são as mesmas coisas, mas falada de uma forma diferente e mais interessante para a gente poder explicar isso aqui. Que coisas são essas que vai preceder o fim? Mateus 24, nós vamos ler a partir do versículo 3, e aí eu quero destacar alguns detalhes aqui, irmãos. Por quê? Nós precisamos ficar atentos. Primeira coisa que a gente precisa ficar atento diante da palavra de Deus, para que a gente realmente não caia no engano daquilo que o povo está pregando por aí, daquilo que está acontecendo no mundo, porque o mundo prega um monte de coisa, e aí a gente tem tanta coisa sendo falada, que nós misturamos tudo, de uma hora para outra a gente fica meio sem rumo. Pô, mas o que é certo? É aquele outro, um chaveco daqui, outro dali, a gente não sabe, mas aqui está a palavra verdadeira, e aqui nós vamos entender algumas coisas muito importantes. Vamos falar aqui dos princípios das dores, irmãos, capítulo 24, versículo 3 a seguir. São dessas coisas que Lucas está falando lá, e diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esse aqui é o primeiro ponto, é o engano. Vocês devem saber que hoje, principalmente hoje, mas desde aquele tempo, já existiam os falsos mestres, já existiam os falsos pastores. E ali estavam os apóstolos pregando, mas era uma dificuldade danada, porque eles pregavam a verdade, mas chegavam os impostores e pregavam a mentira. E aí Jesus está alertando aqui, olha, quando aparecer enganadores, falsos mestres, cuidado, eles virão dizendo em meu nome, mas não são meus. Aí, irmãos, a gente olha para hoje, o estado que nós estamos vivendo, como que estão as igrejas, como que a palavra de Deus está sendo pregada. A gente olha para tudo isso, tem hora que dá até nojo, repugna, sabe, a gente fica assim, meu Deus, como que eu vou absorver isso? Eu leio a Bíblia, eu entendo como é, o que Deus está falando, Deus já colocou no meu coração o que é a verdade, o texto está dizendo isso, mas eles estão distorcendo tudo, está falando tudo que não é aquilo que nós precisamos ouvir. E aí, irmãos, dá uma tristeza no coração, mas graças a Deus que tem, como eu já falei aqui hoje, tem um remanescente, tem aqueles que ouvem a palavra e pregam aquilo que é a verdade. Que Deus nos abençoe e que a gente fique atento. Então o primeiro ponto aqui, irmãos, é isso, é ficar atento aos sinais. E o primeiro sinal é que viriam enganadores, e nós estamos cada dia mais vendo, até gente dizendo que é o Cristo, por aí, né, pelo mundo afora todo, aparece gente dizendo que é o próprio Cristo, e aí muitos inclusive vão acreditar nisso, e daqui uns tempos, virá o anticristo, que vai dizer que é o Cristo, e a maioria das pessoas vão acabar acreditando nele, mas que Deus nos ajude e nos livre, né, de todo esse mal. Nós vamos ainda ver mais alguma coisa aqui, irmãos, sobre fome e terremotos, tá? O 24, o versículo 7
6 e 7, né? E aí vai dizer o seguinte, irmãos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Irmãos, mais sinais para nós. Naquele tempo já havia terremotos, obviamente, mas se olharmos bem para o que acontece hoje, os terremotos eles são frequentes demais, muito frequentes. E aí a gente vê cada dia mais e mais a terra está sendo abalada. Os poderes dos céus e da terra estão sendo abalados. E Lucas, quando ele descreve sobre isso lá, diz que os homens ficam perplexos. Olha para tudo isso e fica, meu Deus, como pode acontecer isso? Tem hora que a gente vê acontecendo essas coisas, né? E a gente fica assim, sem saber o que dizer. Como pôde acontecer isso? Com um lugar tão estável? Como pôde Rio Grande do Sul, né, ser cheio de água daquele jeito e não parava, não parava, não parava, e as pessoas esperando que parasse, mas não parava, e só ia enchendo cada vez mais. E esse episódio está acontecendo em outras partes do mundo. De vez em quando está tudo em paz, a nação está próspera, pá, bate um terremoto, morre milhares e milhares de pessoas, destrói tudo, desestabiliza tudo. São sinais da volta de Jesus. Vamos ficar atentos. Se a gente conhece como que a natureza funciona, quando a chuva cai, as árvores vão brotar, vão florescer, vão dar frutos, nós também precisamos saber que esses sinais Jesus Cristo deixou para nós. Não vamos nos deixar levar por aquilo que o mundo está nos apresentando, tantas coisas, tantas novidades, né? Precisa renovar, estão até querendo agora dar uma atualizada na Bíblia Sagrada, né? Aí a gente vê, não pode, irmão. Não pode nem pôr e nem tirar. Se colocar alguma coisa lá, Deus condena, e se tirar também da Bíblia, se não falar a verdade, Deus também vai tirar a nossa parte no livro da vida. Então, irmãos, não vamos nos deixar levar por essas coisas, pelo engano, e vamos ficar atentos aos acontecimentos da terra. A fome está aí, as guerras estão aí, os terremotos estão aí. Tudo isso é para abrir os nossos olhos, para a gente cada dia mais entender. Jesus disse que quando estivesse próximo do fim, aconteceria essas coisas, elas estão acontecendo. Mas nós ainda vamos ver mais alguma coisa aqui, irmãos, porque segue dizendo sobre perseguição aos cristãos. Vamos ver aí o que está dizendo em Mateus 24, do versículo 9 ao 11. Diz assim: então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Brasil, perseguição dos cristãos. A gente vivia um sisteminha aqui muito estranho, parecia que não perseguia, vez em quando se levantava contra um pastor que era mais ousado, contra um padre, mas irmãos, nos últimos tempos escancarou de vez. O sistema, o mundo, odeia Cristo, e Jesus Cristo já falou isso, vão odiar vocês, se odiaram a mim, como é que vão deixar vocês aí falar do meu nome, tranquilos, bonitinhos aí na terra? Irmãos, se você é firme na palavra de Deus, se você professa sua fé em Cristo Jesus, não se assuste, não se assombre com perseguição. Nós estamos vendo aí o sistema, né, mundano aí, aonde, irmãos, está levantando pessoas que falam a verdade, que quer realmente prezar por aquilo que é certo. Os governos se levantam, os poderes, principalmente o judiciário, levanta, põe na cadeia. No nosso país nós estamos vivendo isso. E ai daquele que continuar dizendo isso, pode ser até morto. Agora, é novidade para os crentes? Não. Está escrito na palavra de Deus. Vão matar vocês,
se falarem do meu nome. Então, irmãos, pela graça de Deus, nós aqui ainda estamos vivos. Mas nossos irmãos estão pelo mundo. Nós já oramos pelos missionários aqui hoje. Estão em países que não pode. Você não pode ter uma Bíblia para pregar. Eles pegam a Bíblia, já falei isso aqui para vocês, e vocês sabem muito bem. Pega a Bíblia e tira os pedaços. O Evangelho de João, o Evangelho de Lucas, vai cortando ali, grampeando, e manda um pedaço para um, outro para outro. Mas se vê essa capa aqui, aí pode ser até um livro que nem seja a Bíblia, mas se for lá e conferir, for a Bíblia, a pessoa é morta. Aí Jesus falou tudo isso, e a gente está aí diante dos sinais, então fiquemos atentos. Os sinais estão acontecendo, então vamos atentar para isso. Mas ainda temos mais alguma coisa nesse texto aqui para dizer, sobre o amor, irmãos, esfriando. Olha só o que vai relatar aqui, os versículos, o versículo 12, mais precisamente, tá? Está dizendo assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Não são de todos, graças a Deus. Aí entra mais uma vez os remanescentes, as pessoas, o pouco que fica. A destruição vem e acaba com tudo, mas fica aquele que a fé dele é firme. E a nossa fé tem que ser renovada a cada dia, para não esfriar o amor que há em nós. E se há amor em mim, o amor ágape, o amor de Deus na minha vida, eu vou proceder bem nessa terra. O Salmo 1, ele relata os primeiros 3 versículos da pessoa bem-aventurada. Diz que tudo que ela fizer, ela prosperará. E a prosperidade hoje é muito pregada, dizendo que é quem tem bens, é quem tem casa bonita, quem tem carrão do ano, quem tem um monte de coisa. Mas a prosperidade não é isso, irmãos. A prosperidade é o temor a Deus e você andar nos caminhos do Senhor. Porque você pode estar sem nada, que você tem tudo. Você pode estar enfermo, que você sabe que há um Deus que te cura. Você pode estar, talvez, sendo até preso, e pode ser até morto, e você olha para dentro de si e diz, aqui dentro de mim há um Deus que me prometeu que o dia que eu fosse morto nessa terra, eu estaria já com Ele na glória. É isso que é garantia, é isso que é prosperidade, é isso que é estar em paz com Deus, vivendo em harmonia. Para aquele que nos criou, Ele nos criou para isso, para estarmos com Ele para sempre. Mas vivemos num mundo de pecado, onde há morte, onde todos morreremos, a não ser que Jesus volte e nós seremos transformados, porque alguns não vão morrer. Mas está aqui dizendo mais um sinal para nós, amor esfriando. Aí a gente, é só ligar a TV, liga o rádio, qualquer jornal, tudo que se ouve é que matou alguém, fez um mal a alguém. Alguém ficou sabendo aí da história de uma senhora de 86 anos que foi estuprada esses dias? Alguém ouviu falar disso? Ouviu? Isso. Irmãos, quem imagina isso? O cara disse, chegou para ela, quando ela ficou assustada e já clamando a Deus, ele disse que ele era o próprio inimigo dela. Ele era o próprio diabo dentro da casa dela. No meio da madrugada, uma senhora morando sozinha com 86 anos, a minha mãe morreu com 80. E eu via as dificuldades dela, o quanto eu precisava ajudar para ela locomover. Ela andava comigo nos meus braços, eu tinha que carregar. Essa senhora ainda estava ali num estado que ela caminha e tal, estava bem. E eu conheço pessoas até com 100 anos que está bem, mas já não tem tanta destreza mais, irmão. E aí um homem faz isso por aproximadamente 3 horas numa madrugada com a senhora de 86 anos. São sinais, irmão. São sinais. Ou a gente abre os olhos, enxerga isso e fica atento e não fique disperso com as coisas desse mundo. Ou então a gente segue com os outros, andando displicentemente, sem rumo, só esperando chegar o quê? O arrebatamento e ficar aqui? Irmãos, isso não é para nós. O nosso entretenimento,
investimento de tempo é aqui, ó, na palavra de Deus. Eu sei que todos nós precisamos de cuidar de muitas outras coisas, mas Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou, irmãos, hoje, ou a gente confia nisso e busca em primeiro lugar o reino de Deus, ou então nós vamos ficar igual doido por aí, buscando as coisas desse mundo, e nunca vamos alcançar. E a gente alcança, mas a gente quer mais, e a gente vai em frente e quer mais, e não tem paradeiro, irmão, porque esse mundo não sustenta o cristão. Aqui quem dá sustento é o Espírito Santo de Deus. E aí é como eu falei já aqui, você não precisa ter nada, mas se você tem Jesus, você tem tudo nessa vida. Irmãos, mas dentro desse primeiro ponto aqui que eu estou trazendo para vocês, diz o seguinte, irmãos, deixa eu só ler aqui o último versículo aqui, os últimos dois, até o 14 que eu quero ler aqui, irmãos, acompanhem comigo, por favor, só para a gente finalizar essa primeira parte. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Depois de tantos sinais, de tanta coisa ruim que acontece, Jesus está dizendo para nós aqui, irmãos, que o que perseverar até o fim será salvo. Eu estou perseverando. Você está perseverando? Amém? Você é salvo em Cristo Jesus. Diz que nós temos que ir pregar essa palavra a todo mundo. Semear para colher. Amém, irmãos? E aí, irmãos, diz que essa palavra será pregada a testemunho a todas as nações. Não quer dizer que as pessoas vão ouvir, vão crer e vão se converter, não. Em testemunha, tipo assim, foi pregada. O dia que um que ouviu a palavra de Deus e não quis nada com Deus, estiver lá diante do juízo final, ele sabe, foi pregado para mim, eu ouvi essa palavra e não quis. Vai para o lago de fogo e enxofre, segunda morte, não tem mais volta. Enquanto para os salvos, aquele que perseverar até o fim, ele irá para o descanso com o Senhor. Um lugar de delícias eternas. Se a gente entrar aqui no que Deus descreve para nós, eu já preguei sobre isso aqui. Eu lembro até do título da mensagem, eu tenho uma casa no céu. Olhando para o irmão Cláudio ali, eu estou lembrando do Matos do Nascimento. Ele canta essa canção. Eu tenho uma casa no céu e eu vou para lá, né? Irmãos, é tanta coisa maravilhosa, não tem como comparar, sabe, tipo assim, quase nada, mas sabe, não tem nada nessa terra que pode ser um pouquinho daquilo que tem na glória. Então, por isso, fique atento aos sinais, permaneça até o fim, pregue a palavra de Deus, e a garantia é da salvação para a sua vida. Amém, queridos? Então, esse primeiro ponto, ele nos fala exatamente disso. Fique atento aos sinais, porque essas coisas estão dizendo, em breve virá o fim. Mas em segundo lugar, irmãos, nós temos aqui os versículos 32 e 33, tá? Para a gente falar mais um pouquinho desse texto aqui, que diz o seguinte, o 32, aí é de Lucas, viu? Lucas 21, primeiro texto que a gente leu. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. 2 versículos abençoados aqui. Aqui é onde entra aquele caso que eu falei para vocês, irmãos. Tudo que Jesus falou naquela época, ele falou antes da destruição do templo, porque foi puxado um fio ali com ele, de todo mundo olhando para aquele templo ali maravilhoso, e dizendo, né?
Estou maravilhado com tanta coisa linda, né? O templo aqui nessa terra. E Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra. Tudo que é matéria, irmãos, nesse mundo vai ser destruída. Naquela época já aconteceu, a gente sabe muito bem que ali no ano 70, né? Então, o templo foi destruído. Os judeus, os israelenses ali, né, os israelitas, todos foram dispersos. Sumiu do mapa a nação de Israel, desapareceu. Só veio a ser nação novamente em 1948. Tivemos o último voto, que foi um brasileiro que deu lá ainda, Oswaldo Aranha, né, irmão? Que foi lá e passou a caneta lá e disse, a nação de Israel vai ser levantada de novo. E aí então, irmãos, desde aquela época, os israelenses, o povo de Israel espalhado pelo mundo, os judeus, quanta morte, quanta destruição, quanto homicídio, mataram muitos, mas sobrou o remanescente. E eles foram para Israel. E lá está a nação, pequenininha. Você olha no globo terrestre, aquele ali, no mapa, é quase insignificante. É um fio no meio do globo. Mas todo mundo teme a Israel. E agora estão cercando Israel. Agora Israel está começando a ser cercado. As nações, você pode ver, daqui e dali, uns vão dizendo, a gente não está a favor disso. Uns dizem até que está, mas não estão. Se apertar, eles entram contra Israel. E haverá essa guerra. Não vai ter jeito. Mas está aqui Jesus falando do templo daquela época e Jesus falando do tempo do fim, que é o nosso tempo agora. Pedro escreve dizendo que tudo isso aqui, irmãos, que a gente vê, vai ser entesourado para o fogo. Tudo vai ser queimado. Por quê, irmãos? Porque haverá novos céus e nova terra. Aonde habita a justiça de Deus, não pode habitar o pecado. Por isso que você é separado, é por isso que o mundo te odeia, é por isso que a sua fala não está muito politicamente correta dentro do sistema. É porque você é purificado pelo Espírito Santo de Deus, eu sou purificado pelo Espírito Santo de Deus, as minhas ideias não batem com esse mundo. Só que, aqui agora, Jesus está dizendo que vai passar céus e terra, mas as palavras dele não passarão. E nós cremos nisso. A gente sabe que está próximo. A gente sabe que daqui a pouco virá o fim, que tudo será destruído e haverá novos céus e nova terra. Mas esse é o segundo ponto, irmãos. É o que já se cumpriu e o que cumprirá, que é agora, né? Já destruiu lá o templo de Jerusalém daquela época e agora virá a destruição final de tudo que há na face da terra. Tudo que é matéria será queimado e Deus criará novos céus e nova terra. Mas em terceiro lugar, já estamos caminhando para o final da mensagem, nós vamos ter aqui, irmãos, dois versículos interessantes, que é o 34 e o 35, tá? Lucas 21, 34 e 35, que vai nos dar uma dica, como proceder para não ser pego de surpresa. Olha só que dicas maravilhosas aqui que foram escritas, tá? Nós temos aqui versículos 34 e 35. Acompanhe comigo, por gentileza. Acautelai-vos por vós mesmos. Preste bem atenção, irmãos, nesse vós mesmos aí, tá? Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências. De que? Em primeiro lugar, da orgia. Alguém sabe aqui para mim definir o que é orgia? Irmãos, a gente pergunta, mas a gente mesmo vai respondendo, né? Orgia, irmãos, é tudo que envolve festividades obscenas, desejos impuros, tá? Se você olhar para o mundo hoje, essa relação sexual, né, em primeiro lugar tem que ser de homem e mulher. E não pode ser entre solteiros. Tem que ser entre casados. É dentro do matrimônio. Isso é a palavra de Deus, irmãos. Pode mudar tudo, mas está tudo muito moderno, né?
O irmão Geraldo está pregando uma coisa aí muito desatualizada. A palavra de Deus diz assim, e as orgias são muita bebedeira, muita festa, tudo desregrado. Você pode fazer de tudo. Qualquer homem pode ficar com qualquer mulher, homem com homem, mulher com mulher, faz o que quiser. Isso sobrecarrega a vida da pessoa. E presta atenção, irmãos, no vós mesmos, que foi dito aqui, é você preocupar com a sua vida, tá? Não é com a vida dos outros, não. Não é ficar dizendo, tal irmão, não sei, tal pessoa foi para uma festa desse jeito, você nem sabe o que aconteceu lá. Não condene os outros. Vós mesmos, não participem desse tipo de coisa. Não participe de orgia, né? Logo em seguida, vai dizer para que o nosso coração não fique sobrecarregado com as consequências da embriaguez. Então, quando a pessoa bebe demais, ela também perde a noção de tudo. Fala um monte de besteira, declara um monte de coisa. De repente, até uma pessoa cristã, e aí ela, bêbada, o que vai acontecer com ela? Perde a noção de tudo. É por isso que Deus condena a embriaguez. Deus não condena a bebida, mas Deus condena a embriaguez. Desde que o mundo é mundo, existe vinho, existe bebida fermentada, e não é a bebida, é o quanto você bebe. Você não pode ficar embriagado, você não pode perder a noção, você não pode ser uma pessoa que não sabe o que está fazendo, você não pode perder o foco. Aonde você estiver, em qualquer lugar, você tem que ter noção do Salmo 1, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Se a coisa pendeu para um lado que não é para você, irmão, se é para falar, fale, se não é para falar, se é para sair, saia, porque há tempo para todas as coisas. Nem sempre você pode falar ou deve falar em alguns determinados lugares, mas você pode afastar. Você pode sair. Você pode não ir mais em lugares desse tipo, que prevaleceu com esse tipo de conduta. Então, cuidado com a bebedeira, porque isso também sobrecarrega o coração, traz consequências terríveis para a nossa vida. Ele vai dar mais um conselho aqui, para que a gente também, irmãos, não fique sobrecarregado com as consequências, né, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pouco tempo falei disso aqui para vocês sobre a arapuca, né? Que a gente fazia, pegava os passarinhos. Por que eles ficam desatentos? É porque acha comida. O bicho está ali faminto, está bicando para tudo que é lado, encontra lá aquele negócio debaixo daquele, e nem viu a arapuca. Ele vai, eu vou comer, e pisa. Ou então, os passarinhos maiores, né, os bichos maiores, tinham o próprio laço mesmo, que ia andando num carreirozinho ali e tal, de repente pisava, o laço subia e ele ficava pendurado pelo pé. Meu pai já pegou muito desses bichinhos, nós já comemos muito também. Aí naquela época era muito comum isso, hoje em dia nem se pode falar nisso mais, mas naquele tempo era, e imagina na época de Jesus, caçava tudo que é tipo de bicho. Mas aí ele deu o exemplo, você vai ser pego de surpresa igual um passarinho, você fica desatento, distraído com as coisas desse mundo, não sabe nem onde está pisando, aí o laço vem, puf, te pega. Conselhos para nós, sábios conselhos, preciosos conselhos. É por isso que eu estou dizendo para vocês, irmão, tá? Que nós precisamos vigiar, o fim está próximo. Eu nem falei do título da mensagem aqui no início, né? Mas está aí para vocês. Vigiai, o fim está próximo, está acabando esse negócio aqui. E o inimigo das nossas almas está, irmãos, trazendo muita coisa para nos distrair. Está colocando muita comidinha boa embaixo da arapuca para a gente ser pego. Cuidado, fique atento. Essa área sexual, irmão, fique atento. Dentro das igrejas, o inimigo coloca pessoas para te distrair. Quer nada que você não. É só para te distrair, para você cair em pecado. A hora que cai, já era. Já era. Aí te joga na lama. Quantos pastores, quantos líderes já caíram, quanta coisa ruim já aconteceu, porque ficou distraído, não percebeu, aí apareceu alguém,
e levou ele para esse caminho terrível. Mas aí, queridos, a gente vê aqui que nós temos aqui então essas orientações, esses alertas para nós, e a gente vai então proceder de que forma, irmão? Nós vamos proceder cada vez mais, irmão, atentos e obedientes. Porque isso aqui, irmão, não vai valer de nada, nem para vocês aqui, nem para mim, nem para quem está vendo lá na internet, o que está sendo pregado. Se você não obedecer, se eu não obedecer. Eu prego. Essa palavra vem para mim primeiro, porque sou eu que estou falando, estou lendo a Bíblia aqui, dizendo para vocês, procurando pregar a palavra de Deus. Aí eu saio daqui, não vigio, caio em tentação lá fora. E aí? Uma caminhada toda que eu tive, de anos e anos, pastoreando, um monte de coisa que eu fiz para Deus. Aí eu não dou atenção aqui, perco o foco, caio em tentação. Eu preciso observar isso, irmãos. Está chegando a hora, está pertinho do fim. É pouco tempo, mesmo que você viva mais anos e anos da sua vida, chegue aos 100, 120, eu sempre falo isso, irmãos, é pouco tempo demais. Então, aguenta firme, siga em frente, obedeça o que Deus está dizendo para você, amém? Mas nós já vamos concluir aqui, irmãos, porque o último versículo aqui, nós lemos aqui agora o 34, 35, agora vem o 36, que é o final, né? Aí vai vir exortando para nós o seguinte: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, irmãos, vigiai. Que hora? Em todo o tempo. Fazendo o quê? Orando. A oração ela é tão interessante porque você não precisa abrir a boca para orar. Tem a oração falada. O irmão Samuel me chamou aqui hoje, chamou a irmã Fernanda. A gente fez uma oração e vocês aí, sem falar, concordaram com o que a gente estava dizendo aqui. É uma oração que é ensinada por Paulo. É a oração decente. Porque se todo mundo começa a falar ao mesmo tempo, um fala, o outro atrapalha o outro, um fala do problema dele lá. Não. O irmão Samuel chamou aqui a atenção. Quem quer pedir alguma coisa? Um falou aqui, outro falou ali, aí reunimos todos. Pastor Geraldo, irmão Geraldo vai estar orando, e aí a gente orou. Mas tem oração que é simplesmente meditando na lei do Senhor de dia e de noite. É você estar trabalhando, é você estar dirigindo, é você estar na sua casa, enfrentando os problemas dessa vida e sempre, Senhor, me ajuda. Você sabe que o sangue ferveu tem hora, porque tem gente que eu vou te falar, pisa, ele acha o seu calo, aquele que mais dói. Eu não tenho, mas eu sei quem tem. E diz que dói demais quando encosta em alguma coisa. Imagina um pisão. E tem esses camaradas. Tá? Pode ser que Deus permita, não, pode ser não. Deus permite, que às vezes ele pisa no teu calo. É trabalhando em você, é a hora de você exercer os frutos do Espírito Santo, olhar para aquilo e falar, não, eu tenho que ser manso, está me perfurando, mas eu tenho que aguentar. Jesus foi perfurado todo, e aguentou, ele morreu por mim, e ele levou as minhas dores, as minhas enfermidades. Então, não cabe a mim revidar, brigar, bater, pular, xingar. Que Deus nos ajude. Tá? Que Deus nos ajude. Então, vigiai, pois, em todo tempo em oração, para que a gente seja o quê, irmãos? Liberto de todas essas tentações no mundo, que vai acontecendo para todo mundo, e o mundo vai caindo, um abismo chamando outro abismo, porque é aquilo que diz em Provérbios. Se você cai num aqui, tem que às vezes cair em outro, para poder você tentar consertar esse, só que o outro é pior. E aí, quando você tenta consertar lá, cai no outro, porque o inimigo das nossas almas, ele sabe como conduzir quando você dá brecha, quando você abre
baixa a guarda e deixa ele agir. Diz que ele fica ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando quem possa tragar. Achou em mim uma brecha? Quantas vezes eu dei brecha? E aí, numa palavra que eu falei, azedou tudo. Irmãos, aí caiu no abismo, chamou outro, caiu. Não é que está perdido não, irmão. Lá no fundo do poço, lá no abismo, você tem que lembrar que é um Deus. E a Bíblia diz que nós devemos voltar. Voltar. Voltar ao primeiro amor. Porque dá para consertar. Mas é aquilo que a gente acabou de falar. Nós precisamos crer em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos olhar para essa palavra, para esses conselhos e dizer o seguinte: olha, eu não preciso ir nessa festa, porque nessa festa eu já sei que lá rola orgia. Mas era tão bom, eu queria tanto ir, mas deixe de ir. Você não se dá com bebida, não sabe controlar? Não beba, irmão. Não ponha na boca o primeiro gole. É igual droga. Quem não sabe controlar isso, é igual droga. Colocou na boca, Deus, amanhã é mais um pouquinho, depois tem que ser mais, porque 2, 3 já não dá, depois vai 10. Aí ele perde o emprego, porque não pode trabalhar mais. Ele já está cambaleando pela rua, não tem força mais. Quantas coisas, quantas coisas. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se fará. Que Deus nos livre de esfriar o amor que há em nós, que a gente tenha amor pelo próximo, e não importa quem seja. A gente não ama o pecado, mas a gente tem que amar o pecador. Nós temos que orar por ele, se for preciso, andar com ele, a gente anda. Nós não podemos concordar com ele, mas se ele está precisando de ajuda, ajude. É dessa forma que a gente vence o mundo. É com a fé em Cristo Jesus, é andando, é obedecendo, é vivendo isso, é sendo liberto destas coisas. Os sinais estão aí, está tudo muito claro. Não precisamos, irmãos, andar desse jeito. Então, vigiai. Vigiai em todo o tempo, tá? Em oração. E aí, irmãos, nós vamos escapar de todas essas coisas que têm de suceder. E aí então nós vamos estar em pé, na presença do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. E aqui eu termino, irmãos, essas palavras que Deus me deu, mas nós precisamos ainda aplicar, né? Como viveremos diante de tão maravilhosas informações? Sabendo que o fim está próximo, sabendo que os sinais estão aí, que a gente tem que ficar atento, sabendo que a gente não pode entrar no entretenimento do mundo, dando valor mais às coisas daqui do que às coisas do céu. Como viveremos, irmãos? Eu coloquei 3 aplicações aqui para nós, que o Senhor me deu discernimento para colocar, que é o seguinte, irmão. Primeira coisa, é que nós temos que viver na expectativa de que Jesus Cristo voltará hoje, agora. Jesus não vai voltar para mim amanhã. A minha esperança em Cristo é agora. E eu sempre explico isso, irmãos. Principalmente culto de Santa Ceia. Tem gente que faz um malabarismo no culto de Santa Ceia, evita isso, evita aquilo, não sei o que e tal, para enceiar. Irmão, Deus se ajude que Jesus Cristo volte na hora que ele estiver ceando, porque senão será terrível. A volta para cá, saiu da porta para fora, se alguém, né, encher a paciência dele, ele já xinga, faz um monte de... Irmãos, o tempo todo nós temos que estar na expectativa. Jesus pode voltar agora, então eu não posso pecar. A gente vai cair, a gente vai pecar, porque a gente vacila, mas não é a nossa índole mais. A gente morreu para o mundo, a gente hoje vive para Deus. Agora é andar com Cristo, sabe? Fique na expectativa de que Cristo vai voltar agora. Não pode ser para amanhã, não pode ser daqui 1 minuto. Mas como viveremos, irmãos? Em segundo lugar, nós viveremos resistindo às tentações do inimigo das nossas almas. É aquilo que a gente já falou bastante aqui hoje.
resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Não fique dando trela, irmão. Você lembra o que aconteceu com Eva? Estava tudo, as mil maravilhas, no jardim, aquela perfeição toda, era só obedecer. Eva meio que distraída, né? Inclusive, é uma lição para os casais, não deixa a esposa só. Participe da vida da sua esposa, por mais que ela saia, que ela volte, não é ficar o tempo todo ali colado com ela. Se fosse possível, seria muito bom. Mas, irmãos, fique atento ao que a sua esposa está sofrendo, sentindo. Tem muitas coisas que a gente pode evitar. E naquele tempo, Eva estava andando pelo jardim. Adão, a Bíblia não fala o que ele estava fazendo, mas não estava perto. E a serpente chegou e induziu Eva. E disse para ela, começou a conversar. E dentro da conversa a gente vê algo interessante. É o abrir espaço, sabe? Para que o inimigo fale conosco. Irmão, se você abrir a guarda, ele te convence. Irmão, nós não podemos, com a nossa força física, lutar contra o espiritual. A gente não tem poder para isso. Por isso é que Deus diz, fuja da aparência do mal. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas tem que resistir. Aí, tudo que pinta, não, eu vou, não tem nada a ver, estou fazendo qualquer coisa. Não é assim, irmão. Isso está fora daquilo que Deus diz para nós aqui. Não sobrecarregue seu coração com essas coisas desse mundo, com as orgias, bebedeiras, com as preocupações. Olha o que diz lá em Mateus, né? No capítulo 6, a partir do versículo 25, para a gente não ficar preocupado com as coisas dessa vida. Ele diz duas coisas fundamentais, comer e vestir. Não é isso que a gente fica doido, preocupado por aí, para conseguir, não sei, vestir melhor, comer melhor, não sei o que e tal, papapá. Ele diz, olha, os passarinhos não fazem nada. Não trabalha, não fiam, não guarda nada em celeiro, tá? E Deus nos sustenta. Aí vocês valem mais do que um pardal ou não? A pergunta dele para nós. Aí no final ele diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E ele ainda fala por fim, diz que basta a cada dia seu próprio mal. E o que Jesus está dizendo? Todos os dias são maus. Tem dia bom aqui nessa terra, não. Bom mesmo é lá no céu. É lá que tem eternidade para nós. Agora aqui, desde a hora que você levanta, prepare-se. O pau vai quebrar. O bicho vai pegar, como diz o povo aí. O inimigo vai te tentar. Ele não deixa a gente em paz, não. Mas nós estamos em paz. Ele não deixa, mas nós estamos. Porque a paz de Cristo habita em nós. E essa ele não pode quebrar. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nada. Terceiro, como viveremos? Última aplicação. Testemunhando, irmãos, que vale a pena servir a Deus. O sacrifício nosso aqui é quase insignificante, irmão, diante da vida eterna superabundante. Diz ao povo, diz ao mundo, viva feliz com Cristo. Eu falo isso para todo cristão. Se a sua vida, se você é um cara que demonstra ser muito triste, muito azarado, muito perdido da vida, você está dando um exemplo horroroso. Só reclama, só fala mal, diz que tudo está ruim. Que cristão que você é? Diz ao mundo, está tudo bem. A viúva lá, a mulher que perdeu o filho, foi encontrar com Eliseu. Como é que vai? Está tudo bem. Ela só chegou e falou, ó, morreu lá. Mas para o povo que estava ouvindo, está tudo certo. Tranquilo. Falou para quem ela tinha que falar. O homem de Deus. E ele foi lá e ressuscitou o filho dela. É assim que funciona. Diga para Deus os seus problemas. Talvez é um problema que precisa confessar aos líderes da igreja, ao anjo da igreja. Chame o pastor Rui, pastor Marcelo, conversa com ele. De repente é uma situação que tem que ter intercessão do anjo da igreja. Pode falar.
um amigo que você sabe que deve conversar, principalmente irmão em Cristo, é bom falar. Agora, irmão, não fica por aí reclamando, não. Dê o bom testemunho. Mais vale, irmãos, a nossa vida eterna do que a gente ficar se livrando de algum sacrifício aqui. A nossa vida aqui, irmãos, é um sacrifício vivo. A gente vive aqui sendo perseguido, atormentado e até mortos por causa do nome de Cristo. Agora, é preciso aceitar isso. Ou então, a gente vai ser um desastre nessa terra. Irmãos, até aqui está pregada a palavra de Deus, que o Senhor me deu as palavras até esse momento. Que Deus te abençoe, abençoe todos nós. Que você tenha daqui para frente uma vida pautada naquilo que são os mandamentos do Senhor. Que você não duvide, que você diga ao mundo, vale a pena servir a Deus. Ah, mas você sofre tanto, você está com tantos problemas. Isso, como se diz, não tem nada a ver com sofrimento aqui, desde o dia que eu nasci. Pastor Marcelo hoje falou um negócio bem interessante. O camarada nasce chorando e vai embora e deixa o povo todo chorando em volta dele, irmão. Principalmente gente querida nessa terra, porque tem uns que já tá, né? O pessoal já olha e fala, nós morreu, graças a Deus, porque é desse jeito. É tão ruim que, né, é perigoso da terra julgar para fora, de novo. Mas, irmãos, a maioria das pessoas choram por um ente querido que morreu. É desse jeito, é sofrimento desde o dia que nasce até o último. Agora, alegrai-vos no Senhor, está próxima a nossa redenção. Por isso, vigiai, porque o fim está próximo. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Fiquemos de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Deus é muito bom. Eu tenho vivido isso. E posso dizer, sou abençoado por Cristo Jesus. Meu Deus e meu Pai, Deus querido, Deus Criador dos céus e da terra, eu reconheço, Pai, que o Senhor é tudo. Tudo. O Senhor fez tudo do nada. O Senhor verdadeiramente disse, haja luz. O Senhor formou todas as coisas, criou o homem do pó da terra. O Senhor soprou em mim o fôlego de vida e a todos os seres viventes dessa terra. Que poder maravilhoso que é o poder do Senhor, ó Deus. Eu não tenho outro Deus para confiar. E é por isso que eu me sinto feliz, me sinto seguro na Tua presença. Porque agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Eu estou aqui, Senhor, diante de Ti, alegre por mais um dia, poder estar na casa do Senhor pregando essa palavra, o Evangelho da graça, o Evangelho que mostra para nós a realidade do reino. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor nos falou aqui nessa noite, e que cada um de nós possamos absorver tudo aquilo que o Senhor nos disse, e viver na presença do Senhor até o último momento nosso na face da terra. Meu Deus, eu oro por essa igreja e abençoa cada um dos nossos irmãos que aqui estão. Que o Senhor Deus dê a eles essa intrepidez, essa força, essa convicção de sair daqui hoje, ó Deus, dizendo ao mundo, vale a pena servir a Cristo. Por mais que eu sofra, eu prefiro sofrer aqui, mas estar com o Senhor para sempre na glória. Senhor, que o Senhor leve cada um de nós para as nossas casas debaixo da Tua santa proteção. Abençoa, Deus, essa semana. Abençoa os trabalhos dessa igreja, a liderança dessa igreja, a vida do pastor Rui, pastor Marcelo. Abençoa a nossa igreja também ali, Senhor, no bairro Lindéia, as demais congregações presbiterianas. E abençoe nossos irmãos em Cristo, ó Pai, espalhados por toda a face da terra, independente de denominações, aonde existir um cristão que esteja agora proclamando o nome do Senhor, abençoa esse nosso irmão, essa nossa irmã em Cristo, em nome de Jesus. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhados por toda a face da terra, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos.